para que a pessoa deixe de ser criatura de Deus e passe a ser hijo de Deus, aí toda uma coisa chamada novo nascimento. Repita, novo nascimento. Tem que nascer espiritualmente outra vez. Como um dia você nasceu de sua mamá, fisicamente, você tem que nascer espiritualmente de Jesus Cristo. Amém? Por ele, poder do Espírito Santo. Como eu posso nascer de Deus? Eu sou um ser humano. Eu sou pecador. Deus é um ser supremo. Como que eu vou nascer de Deus? Como que eu vou ser uma pessoa que nasceu de Deus? Aí você pode dizer assim, pero todo ninho, todo bebê, todo ninho não nasceu de Deus? Não. Você nasceu de sua mamá. Onde eu quero chegar? Ou você é criatura de Deus, ou é hijo de Deus. Se você é criatura de Deus, você é como qualquer outra pessoa, qualquer outro animal. Pero se você é hijo de Deus, você é herdeiro de Deus. Mientras você não tenha um encontro com Deus, uma experiência com Deus, você não tem a condição de hijo de Deus. E desafortunadamente, se você não é hijo de Deus, você vai viver como as demais pessoas. Mire o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Mire aí. Porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são... Então, eu entendo que aqueles que não são guiados por el Espírito de Deus, não são criaturas de Deus. Amém? Está claro? Ou você é hija de Deus ou é criatura de Deus. Se você é guiada por el Espírito Santo, então você é hijo de Deus. Viene a pergunta: como que eu sei que sou guiado por el Espírito de Deus? Quando você tuvo um encontro com Deus, tuvo uma experiência com Deus, tuvo um novo nascimento. Tem que nascer del água del Espírito, tem que nascer del Espírito Santo. O bispo, então, quando a pessoa é bautizada com o Espírito Santo, esta pessoa se convierte em um hijo de Deus? Não. Quando a pessoa se convierte em um hijo de Deus, que será bautizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vendrá e Jesus nunca bautizará uma pessoa que é criatura de Deus, não é hijo de Deus. Então, primeiro eu tenho que ser hijo de Deus. Eu tenho que me tornar hijo de Deus, para que eu tenha direito de receber o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas buscam, ayunam, fazem isso, fazem aquilo, fazem ayuno de Daniel, sacrifício, hogueira santa, e não recebem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem a uma pessoa que não é hija de Deus. Hijo de Deus, é criatura de Deus. Há que nascer de la palavra, há que nascer do Espírito de Deus. Quando uma pessoa torna-se hijo de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Sin embargo, esta pessoa não foi bautizada com o Espírito Santo. Ela será bautizada posteriormente por el Espírito Santo. Pero eu quero que você quede-se neste pensamento. Porque todos os que são, repita comigo, porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são hijos de Deus.
Guarde isso. Uma pessoa que não é guiada por ele Espírito Santo, não é filho de Deus. É criatura de Deus. Amém? Eu sei que muitos, ao ouvir esta palavra, quedam-se tristes, porque não querem aceitar sua realidade, que você é uma criatura de Deus, e não um filho de Deus. Pero não é uma ideia de minha cabeça, é a palavra. Pois não habéis recebido o espírito de esclavitud, para estar outra vez em temor, sino que habéis recebido o espírito de uma pessoa que é huérfano, porque não tem padre, porque não tem filho, não tem madre. Aqui, neste ponto, padre. Então, quando o Espírito Santo revela para que você tenha um encontro real, verdadeiro, único com Jesus, ele hace com que você seja adoptado, sino que habéis recebido o Espírito de adopção, por el qual clamamos Abba, Padre. Amém? Amém? Aí vem a pergunta, o bispo, como eu vou saber? Como saber se eu recebi o Espírito Santo? Se eu tive um encontro com Deus? Se eu tenho o Espírito de Deus? Mire a palavra. El Espírito mesmo, versículo 16, el Espírito mesmo dá testemunho a nuestro espírito de que somos hijos de Deus. Amém. Então, quando eu me converto a Jesus, entrego minha vida, me arrependo, abandono o mundo, o pecado, a vieja vida, todo, e entrego-me a Jesus, então eu recebo, eu tenho a oportunidade de ter este encontro com Jesus, esta experiência com Jesus, e o Espírito Santo vem e hace morada dentro de você, e ele converte você em um filho de Deus, em uma hija de Deus.